Shalom, shalom a todos, que o Eterno abençoe vocês. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad. Você está no canal Desmascarando os Dogmas. Esse quem vos fala meu nome é José Nilson Yosef Nilson, aonde um ex-cristão da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e hoje não mais, né? Seguindo aí, somos hoje denominados, uma palavra nova, né? Que a gente pegou com os irmãos aí, toraísta, né? Toraístas. E aonde nós deixamos aí a palavra as cartas de Paulo, que eram como tínhamos como nossa regra de fé. Muitas coisas das cartas de Paulo são coerentes e muitas coisas não são, mas não é o assunto hoje. O assunto é o seguinte, meus irmãos, nós vemos hoje dentro das igrejas uma apresentação de crianças, né? Eu vou levar meu filho para ser apresentado na igreja, né? Por que eu vou levar? Porque eu para ser apresentado na igreja. Mas qual era a base que nós temos para isso, né? Qual era a base? Nenhuma. Não tem nenhuma base para isto. Nós não temos nenhuma base para levar para a apresentação de crianças na igreja, tá? Por mais que o senhor pastor que vai estar me ouvindo, me vendo neste momento, não goste do meu posicionamento ou queira refutar, use a Bíblia, tá bom? E se porventura eu estiver errado, por favor, senhor, amigo, irmão, itinerante, pregador, seja lá quem for o senhor, só botar nos comentários aí aonde eu estou errado e por que eu estou errando, porque em tal lugar está escrito assim, 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 assado. Beleza? Vamos lá. Bom, o tema hoje é isso aí, né? Hoje qual é a base para a apresentação de crianças dentro das igrejas? Nenhuma. Eu quero ler com vocês o grande problema das pessoas é o seguinte. O grande problema é que nós estamos, aleluia, as pessoas não estão precisando entrar um pouquinho mais na palavra. E o grande problema é que as pessoas estão seguindo religião. E aí fica complicado. Nós lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 2. Qual é o grande problema? Prepara a sua Bíblia aí no capítulo 2 de Lucas. Bom, meus irmãos, nós precisamos, né? Quando você vai ver um filme, você não começa pela parte 2 do filme. Se for uma série, você precisa pegar para entender uma série, uma minissérie, você precisa ir do primeiro capítulo até os demais, para que possa ter um entendimento verdadeiro desta série. Mesma coisa, quando nós chegamos na igreja, a gente foi educado, foi orientado a buscar o Novo Testamento e ler somente o Novo Testamento, né? Ou seja, nós fomos orientados a assistir a parte 2, não se importando com a parte 1. Será que dá certo você assistir uma minissérie assistindo pela parte 2, ou 3, ou capítulo 10, ou capítulo 20 de uma minissérie, se você não pegar no começo? Aí a gente vai ter um pouco de dificuldade de entender. No capítulo 2 de Lucas, quando se completaram, a partir do verso 21, preste bem atenção, a partir do verso 21, quando se completaram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe dado o nome de Yeshua. Esse é o nome, na sua Bíblia está Jesus. Já expliquei sobre o nome Jesus. O nome Jesus é apenas uma transliteração do grego, ou seja, do hebraico, né? Eu não vou explicar tudo de novo para não ficar cansativo. O nome o qual lhe dera o mensageiro, né? Aí seria o anjo, ou o ângelo, ou o malar, né? Do Eterno, antes de haver sido concebido no ventre, terminados os dias da purificação dela, segundo a Torá de Moshe, ou seja, na tua Bíblia está, segundo a lei de Moisés, levaram-nos a Jerusalém, ou a Jerusalém,
para apresentá-lo a Iá. Ayud, Re, Vav, Re. Na sua Bíblia está lá, para apresentar ao Senhor. Como está escrito, conforme está escrito na Torá de Iá, na Torá de Moisés, na Torá do Eterno, na lei do Eterno. Todo conforme está escrito. Beleza, conforme está escrito. Bem, nós sabemos que o cristianismo não vive mais hoje, eles dizem que não há necessidade de nós vermos a lei. Mas do Novo Testamento, dos evangelhos em si, o que a Igreja Católica permitiu que entrasse dentro do cânon, nós temos aí o seguinte, uma ligação, o Primeiro Testamento completando o segundo, a parte 1 do filme completando a parte 2 do filme, né? Porque está escrito, todo o primeiro filho será consagrado ao Eterno, e para oferecerem um sacrifício segundo o requerido na lei de Moisés, como está na sua Bíblia, aqui na Torá de Iá, né? Um par de rolinhas, os 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Uma pausa aqui, gente. Quando era uma família que tinha posses, nós temos aqui, não era um par de rolinhas, não. Era oferecido um cordeiro, era algo mais adiante, né? Como a família era pobre, então esse momento aqui era um momento que Miriam estava num período de uma impureza, no período de 7 dias era uma impureza forte, e ela não poderia sair de casa, né? Era um período muito forte. Então o que acontece? Esse período era um período que era de 7 dias, depois eu vou ler lá na frente para vocês também, e é um período de mais depois um período de mais 33 dias, para que se cumprisse ali a impureza da mulher que tinha um filho homem, então dando uma totalidade de 40 dias. Vocês lembram que foi ensinado desde os antepassados que a mulher quando tem filho, ela tem ali um resguardo de 40 dias. Isso aí já era uma forma, já era um costume de Israel, um costume israelita, que a mulher tinha 40 dias de resguardo, né? Porque 7 dias impureza, 7 dias impureza forte, depois mais 33 dias, na sua totalidade, completando ali 40 dias. Por isso que nós temos hoje 40 dias, a mulher tem 40 dias de resguardo. As pessoas não sabem, não pararam para imaginar, mas isso já é um costume de Israel que trouxe para o Brasil, não é? Então a mulher ela tinha esse período de impureza. Então nesse período ela tinha que ser levada depois de 7 dias, ter a questão do menino que ia ao templo. Por que não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo hoje? De levar uma criança ao templo, eu vou levar na igreja o menino, vou apresentar na igreja, mas qual é a base? Não tem base para isso. E eu vou mostrar a única base que tem para levar o menino na igreja. Menino, não a menina. Me parece que os rabinos já fazem isso, eu não sei, preciso me inteirar mais sobre isso, né? Mas apenas o menino ou macho, você vai saber o porquê. Então, irmãos, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, tzadik e temente a Elohim, ele era um tzadik, quer dizer uma pessoa justa, esperava a consolação de Israel, e o Ruach do Santo estava sobre ele, ou seja, ele era um sacerdote, um Kohanim, que era o pai de Yohanan, o pai de João Batista, e o Ruach, e o Espírito do Todo-Poderoso estava sobre ele, né? Não havia derramamento, não havia capítulo 2 de Atos, mas nós vemos aqui, ele era um homem cheio, era um Machia do Eterno, porque todos os sacerdotes, né, da tribo de Levi, eles eram conhecidos como Machia, como Messias do Eterno, porque ele era um sacerdote. E os primeiros Messias que foram ali consagrados pelo Eterno foi Aharon e também ali os seus filhos. Então eles eram um Machia do Eterno. Então, irmãos, este homem, ele estava esperando, né? E lhe fora revelado pelo Ruach do Santo, pelo Espírito do Santo, para as pessoas não falar o nome do Eterno,
Claro que aqui nós temos na teologia cristã um terceiro Deus, que é uma mentira, é apenas o Eterno falando, né? E para não falar o nome do Eterno, eles falavam o Espírito do Santo, Ruach do Pai, tá? Que ele não morreria antes de ver o ungido de Yah, o ungido do Eterno, né? O Messias, ungido, Messias, Machia, Cristo, tudo quer dizer Messias, é uma palavra só, tá? Aqui nós podemos trocar essa palavra por ele não morreria antes antes de ver o Machia, ou antes de ver o Cristo, ou antes de ver o ungido, ou antes de ver o Messias, é uma coisa só, tá? Então, assim pelo Ruach foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua, né, ou Jesus, para fazerem por ele segundo a mitzvah da Torá, segundo o mandamento que estava na lei, Simeão o tomou em seus braços e bendisse ao Eterno e disse: agora o Eterno, despedes em Shalom teu servo, segundo a tua palavra, os meus olhos viram a tua salvação. Como é que é o nome do menino? Yeshua. Por que ele falou que os olhos dele viram a salvação? A salvação é um caráter que fazia parte do nome de Yeshua, né? A palavra Yeshua está dentro do verbo hebraico lehoshia, que quer dizer literalmente no nível Pishat, quer dizer salvação, assim como Oshea, assim como Yehoshua e outros nomes que estão dentro do verbo lehoshia. Então, ele poderia ter falado aqui o nome de Yeshua, mas ele aqui está traduzido como a salvação, vira a tua salvação. Sim, ele estava correto, porque o nome Yeshua quer dizer salvação, não é? E é isso aí. Bom, meus irmãos, por que esse menino foi ao deserto? Por que esse menino levaram ele no templo? Levaram ele no templo, por quê? Porque ele estava ali para cumprir o mitzvah do Eterno. Em nenhum lugar no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, que a católica deixou que entrasse, nós não vamos encontrar em nenhum lugar alguém levando uma menina para ser apresentado, tá? Não vemos. Agora, todo macho que nascia, esse macho tinha que cumprir uma mitzvah do Eterno. Então Yeshua estava cumprindo a mitzvah, um mandamento de Kadosh Baruch Hu. Era isso que Yeshua foi lá, porque as pessoas dizem que a Torá ela foi anulada. As pessoas dizem que Yeshua ele cravou tudo na cruz. Cadê o versículo, homem? Cadê o versículo onde está dizendo que a Torá foi cravada na cruz? Pelo contrário, nós vamos ver algo bem diferente. Yeshua falando, nós temos que falar a verdade e a verdade como ela é, né? No capítulo 5, né? Capítulo 5, 18, 17. Não penseis que havia anular a Torá, disse Yeshua. Nem os profetas. Não vim para anular, mas para levar-los ao pleno conhecimento. Porque em verdade, em Emet, eu digo para vocês, até que o céu e a terra passem, jamais. Um Yud, né? Que é o menor que tem, que da letra hebraica é um Yud. Ou um traço, não existe tio no hebraico, então pode eliminar essa palavra tio, que no hebraico não existe tio. Ou um traço, passará da Torá até que tudo seja conhecido. Aqueles que transgredirem um destes mitzvot, para aquele que transgride um desses mitzvot, por menor que seja, assim e ensinar aos homens, será chamado menor no Malhut dos céus. Então aquele que transgrediu o menor que seja desses mandamentos, ele aqui foi o tradutor, né, traduziu de uma forma tentando se ali amenizar a situação, mas eu acredito que a real situação é o seguinte: aquele que transgredir, menor que seja um dos mandamentos, e ensinar aos homens, essa pessoa ela não vai existir no reino, não vai ser menor lá no reino, não, ela não existirá no reino. Essa é a grande verdade. Então, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui? Miriam, depois do 7º dia, ela não entrava no templo porque ela estava num período de impureza. Ela só poderia entrar naquele lugar depois dos 40 dias, quando completasse toda a sua purificação.
e ali levaram o menino para cumprir o que fora dito na lei de Moisés, que é o que eles dizem. Tá, beleza, vamos lá. Estava escrito onde isso, meus irmãos? O que estava acontecendo aqui? Estava acontecendo aqui o seguinte: Bereshit capítulo 17, verso 11, que é o livro de Gênesis. Circuncidareis a carne do seu prepúcio, e isto será um sinal do pacto entre mim e vocês, de idade de 8 dias. E Yeshua foi levado quando? Para onde? Para o templo? Vocês não disseram que a lei terminou? Que a lei acabou? De 8 dias, todo homem no meio de vocês será circuncidado, por todas as suas gerações. Por todas as suas gerações, tanto nascido em casa como comprado por dinheiro, e a qualquer estrangeiro que não for da tua linhagem deve ser circuncidado, o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e o meu pacto estará na sua carne, na sua descendência, como pacto eterno. Mas o incircunciso, cuja carne do prepúcio não for circuncidada, essa nefesh será exterminada do seu povo. Violou o meu pacto. Então Yeshua, para não ser violado, para não ser exterminado do povo de Israel, então ele precisava cumprir essa mitzvah, precisava cumprir esse mandamento, certo? Então, quando que um homem ia no templo? Quando que alguém levava uma criança no templo? Quando este menino, quando era um menino, que nascia, não uma menina, mas um macho, e no 8º dia ele era levado ao Beit Hamikdash, ao templo, para fazer o quê? Para cumprir essa mitzvah de Bereshit capítulo 17, tá? Aí as pessoas vão dizer assim, mas isso aqui foi para o judeu. Primeiro que nós não temos duas Torá, Nós não temos duas Torá. Eu até achei interessante aqui no livro, terminando aqui o livro de Vaikra, nós temos uma coisa bem interessante que fala na Torá. Deixa eu ver aqui se eu encontro rapidinho, porque as pessoas têm um negócio de dizer, isso aqui é para judeu, isso aqui não é para nós, isso aqui, mas quando que o Eterno criou duas leis? Uma para gentil e outra para judeu. Vaikra, Levítico 24, verso 22, 24, 22. Uma mesma Torá tereis tanto para o estrangeiro, que é o gentil, como tanto para o estrangeiro que é o gentil, uma mesma Torá, como para o natural, que é o israelita, o Israel, pois eu sou o Eterno, o seu Criador. Então não existe duas leis, não existe duas Torá, não existe duas instruções, não existe uma lei para gentil, uma lei para judeu, não existe uma lei de Cristo e uma lei de Moisés, não existe uma lei de Moisés e uma lei de Paulo. Paulo não pode criar lei, Yeshua não podia criar lei. Yeshua trabalhou com a lei, com o evangelho, com as boas novas de Moshe. Yeshua não conheceu o Novo Testamento. O Novo Testamento foi compilado pela Igreja Católica só 325 anos depois. Foi que o Novo Testamento foi compilado. Então Yeshua, qual foi as boas novas que Yeshua usava? Foi as boas novas de Moshe. Eu perguntei a um pastor essa semana aqui na minha cidade, e eu perguntei qual era as boas novas, o evangelho que Jesus pregava. Falei na língua que ele entendesse. Jesus pregava Mateus, Marcos, Lucas, meu filho. Mas olha só como é que a pessoa às vezes não tem a instrução, porque não buscou. Está na história. Não existia Novo Testamento. Yeshua não fez uso de Novo Testamento. Se existia não existia evangelho, porque pela história, a história nos conta que os evangelhos só começaram a ser escritos depois dos meados dos anos 70. As cartas de Paulo começaram a partir do ano 49 da Era Comum, depois de Cristo, não é isso? Depois do ano 49, 50, 60, foi que as cartas de Paulo começaram a ser escritas. E os evangelhos somente a partir dos anos 70, que não foi só um evangelho, mais de 200, beirando aí uns 300 evangelhos, a Igreja Católica, porque estava sobre o seu poder, todos esses detalhes, então ela eliminou totalmente, ela deu um jeito de não entrar. Tinha muitos evangelhos bons que a Igreja Católica cortou do cânon católico, com 34 livros.
E aí depois o cânon protestante tirou mais 7, ficou apenas 27 livros, tá? Então, irmãos, não existe duas Torá, não existe duas leis. O Eterno diz que não pode comer porco. Eu não quero nem sair, porque senão vai sair um pouco do que nós estamos falando. Aí vem Paulo e diz que eu posso comer de tudo que se vende no açougue. Peraí, Paulo, não pode mudar o que o Eterno determinou, são decretos eternos. Não pode mudar, Paulo não tem poder para isso. Mas as pessoas pegam a parte 2, não olham a parte 1, e aí fica só na parte 2, aí vem a confusão, e aí a bagunça está formada, como está hoje dentro do sistema religioso. Eles pegam o Novo Testamento como instrução, como palavra inerrante de Deus, dizendo que Paulo escreveu inspirado pelo Espírito. Como que alguém vai escrever algo inspirado pelo Espírito que vai contra a palavra do Criador? Apesar que tem muita coisa boa de Paulo, mas Paulo é o principal teólogo da Igreja Católica. Pega em qualquer livro católico aí, qualquer livro da Igreja Católica, e vê lá qual é a teologia, qual é o principal mentor e ensinador da Igreja Católica, se não for o Paulo. É o Paulo, é Paulo. Você entendeu? E Roma, houve aí uma conspiração por anos e anos para que a Torá do Eterno fosse aniquilada. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer aqui? Bereshit, a Brit Milá era um mandamento de caráter eliminatório do povo de Israel. Por isso que Yeshua foi levado ao templo, né? Yeshua foi levado ao templo aqui no capítulo 2, porque ele estava cumprindo o que estava na lei. A mulher, depois dos 7 dias, no 8º dia podia levar, então estava tudo dentro da lei. Os pombos, as rolas que foram colocadas ali para sacrifício, estava prescrito na lei. Então eles estavam apenas seguindo a lei. Não tinha nada demais nisso aí, né? Muito bem. Então nós temos algo bem interessante. Aí, como é que eu provo isso aí para vocês? Olha só, no capítulo 12 de Bereshit, de Vaikra, está dizendo o seguinte: disse mais o Eterno a Moshe: fala aos israelitas dizendo, a mulher que conceber e tiver um menino será imundo 7 dias, tá? Por isso que Maria foi levado somente no 8º dia, porque no período de 7 dias ela estava o quê? Impura, né? Conceberá será imunda 7 dias, assim como nos dias da impureza da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará o menino. Então, por que os crentes estão levando meninos, pessoas para apresentar na igreja, menino, menina? Mas porque, já que vocês querem levar ao templo, porque eles dizem que estão consagrando ao Criador esse menino, mas qual é a base que tem? A única base que nós temos dentro do Novo Testamento para levar uma criança à igreja era que esse menino fosse levado no 8º dia. No 8º dia, não no 9º, nem no 7º, e nem no 10º. No 8º dia. E esse menino era circuncidado. Você circuncidou o seu filho para cumprir o que está na lei? Se não circuncidou, aí leva depois de um mês. Geralmente eles costumam levar depois de um mês, né? De um mês. Tem gente que leva antes, tem gente que leva aí 2 meses depois, tem gente que leva com 20. Não existe uma data certa, né? Aí leva lá para consagrar o menino. Mas cadê a base? A única base para levar o menino lá é fazer a Brit Milá, circuncisão do menino no 8º dia. Yeshua cumpriu isso à risca. No 8º dia se circuncidará o menino, a carne do seu prepúcio. Depois permanecerá ele, olha só, permanecerá ele 30 dias no sangue da sua purificação. 30 dias no sangue da sua purificação, tá? Depois permanecerá 33. 33 dias no sangue da sua purificação, em nada sagrado tocará, nem entrará no lugar sagrado. Então eu acredito, irmãos, Yeshua não foi circuncidado dentro do templo, dentro do santo lugar, pelo que aqui está dizendo. Yeshua foi circuncidado porque aqui, ó, olha o que está dizendo aqui, ó, esse menino. Depois permanecerá ele 30 dias no sangue da sua purificação, e nada sagrado tocará, nem entrará no lugar sagrado até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, então será imunda 2 semanas. Aí é outra história, né? Menina era 4 dias. Se a mulher tinha uma menina, ela não era levada ao templo, era apenas o menino que era levado.
E a mulher cumpria o ritual de purificação. A menina era 80 dias. Era 2 semanas, 7, 7, 14, 14 mais 60, parece que era 66. Juntando tudo ia dar 80 dias, né? Quando a mulher tinha uma menina. Tá, irmãos? Aí as pessoas levam as crianças, eu vou consagrar o templo, vou consagrar no templo. Mas com que base na Bíblia? Ô pastor, o senhor que vai estar me ouvindo agora, me refute. Use a Bíblia. Me refute dizendo que eu estou errado. Me refute que eu sou herege. Refute-me, se puder, usando o seu Novo Testamento, que vocês amam. Eu também gosto, porque há textos históricos, muita coisa boa dentro do Novo Testamento, que na verdade é um erro até chamar de novo. Eu prefiro chamar Ketuvim Netzarim, escrito dos nazarenos, do que Novo Testamento. Porque o Testamento existe apenas o primeiro e o segundo Testamento, que foi compilado pela Igreja de Roma, aí depois do ano 325. Então não há base para vocês levar meninos ou meninas na igreja dizendo que vai consagrar o Senhor no templo. Ah, eu vou consagrar meu filho no templo. É mulher? Não tem que consagrar nada no templo, não. Até porque o templo, aqui, pelo que eu entendi, o menino não entrava no lugar santo, não tocava nas coisas santas, porque ele estava num período de impureza. Se ele foi levado, existia um lugar lá, um lugar fora do santo lugar, aonde o menino era circuncidado, para que cumprisse o que fora dito por intermédio de Moshe, pelo Eterno, através de Moshe, porque Moshe foi um vaso, um homem usado pelo Eterno para escrever as suas leis, as suas toratot, as suas instruções, né? Então, para você entender o que estava acontecendo com Yeshua no capítulo 2 de Lucas, você precisa vir para Vaikra, você precisa vir para Bereshit, capítulo 17, Vaikra, capítulo 12, né? A lei da purificação da mulher no período de gravidez. Então é isso, meus irmãos. Eu não quero ir muito longe não, já tem 27 minutos, e eu quero dizer para vocês, não há base para vocês consagrarem crianças no templo, não há base sólida usando a Bíblia, não tem como vocês fazerem isto, tá bom? Não há nenhuma base para isto, a não ser que o menino seja circuncidado. Ah, mas está errado. Vocês podem concordar, vocês podem discordar de mim, não tem problema. De mim vocês podem discordar, não tem problema. Agora, se querem me refutar, por favor, usem o Novo Testamento, tá? Eu sei que muitos cristãos talvez nem vai me ouvir, mas todo toraísta, todo israelita, eu não sou bom como muito no conhecimento como um judeu de sangue azul, um israelita descendente de sangue azul, mas nós estamos tentando aprender e entender algumas coisas aqui diante da palavra do Eterno. Tá bom, meus irmãos? Então, meus queridos, por que Yeshua foi levado ao templo? Para apresentar ao templo? Não, ele não entrou no santo lugar, porque a palavra está dizendo aqui que ele não poderia entrar no lugar sagrado. Versículo 4 do capítulo 12. Até que se cumpram os dias da sua purificação. Então Yeshua não foi levado no templo, dentro, no lugar santo, não. Eles fizeram o serviço em outro lugar. Não está especificado aonde foi. Mas Yeshua foi para cumprir uma mitzvah. Você quer levar o menino no templo? Você não disse que a igreja é a casa de Deus? Quer fazer a coisa correta? Vai lá, leva o menino. Manda circuncidar o menino ao 8º dia, leva no 8º. O culto verdadeiro, o verdadeiro serviço ao Eterno é do jeito que ele falou, não é do jeito que nós falamos, que nós criamos. Aí o pessoal vem criar umas leis paralelas, umas coisinhas, criar aí umas modas, né? Aí diz que estão fazendo a vontade do Eterno. Não estão fazendo a vontade do Eterno. Querem levar o menino no templo? Então bora circuncidar o menino, tá? Bora circuncidar o menino. Mas aí entra toda aquela questão, meu irmão, mas isso aqui é o Velho Testamento. Bom, se para você é Velho Testamento, para mim ele nunca envelheceu. Então para de falar que, apesar que vocês nem falam que é Yeshua, que é o Eterno, vocês falam que pega lá o capítulo 1 como é que fala? Ali de Gileano, de Apocalipse, se não me engano é 1:8.
Se eu estiver errado aí, me perdoe. Eu sou o alfa e o ômega. Ali estão dizendo que é Jesus. Não, não é Jesus, não tem nada a ver com Yeshua. O eterno é o alfa. Alfa é a primeira letra do grego. E ele é o ômega, a última letra do grego. Ou o aleph do hebraico e o tav do hebraico, que é a última letra. Mas, se o eterno ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente, então quer dizer que ele não muda. Ele é imutável, tá bom? Paulo diz, nele em quem? Kadosh Baruch Hu. Nele não há sombra nem variação de mudança. Nele ele não muda, quem muda é nós, é o homem que muda. O eterno não tem sombra nem variação de mudança. Disse o profeta Balaão, né? Apesar que era um falso profeta, mas naquele dia ele teve que falar a verdade, teve que abrir a boca e abençoar o povo do eterno. O eterno não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, não se arrepende. Quando ele fala, ele cumpre. Quando ele diz que vai fazer, que ele lança o seu decreto, ele permanece. A sua Torá permanece, as suas leis permanecem. As suas instruções permanecem, o Shabat permanece, a Brit Milá permanece, tá? O que não permanece é a palavra do homem. Aí eu entro pelo livro de Devarim, capítulo 8, verso 3, que está dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Aí Yeshua pega essa mesma palavra em Mateus 4,4 e usa ela para Rassatã, quando era tentado no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Yeshua citava, Yeshua era um toraísta nato. Yeshua era um toraísta nato. Yeshua não ficava com esse negocinho, nós não precisamos de lei, nós precisamos só da graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, se não vem de vós é dom de Deus. Está repetido, está uma coisa assim na cabeça da pessoa, invalidando. Eu entendo hoje porque que a igreja não quer Torá, porque Torá é pesada, porque a Torá não é pregar hoje como eu prego hoje, tem que ter coragem. Primeiro que o sistema não aceita, problema se o sistema não aceita. O importante é que eu não estou fazendo a vontade do homem, como disse os talmidins lá em Atos, né? Quando as pessoas não falem mais o nome do mestre de vocês aí não. Aí o que eles disseram? Mais importa fazer a vontade do Criador do que a vontade dos homens, né? Mais importa fazer a vontade do Criador. Então, senhores, para nós encerrarmos, já estamos aqui em 32 minutos, para nós encerrarmos, gente, você quer continuar levando seu menino na igreja? Tá bom, vai. Deixa lá o pastor orar por ele lá, mas não tem valor nenhum. Se é para ter valor de verdade, prepara lá o bisturi, prepara lá um profissional da área, como é que chama? A operação chama-se prostectomia, né? Prostectomia. E aí faz a circuncisão do menino ao 8º dia, lá no templo, na igreja, vai levar o menino lá. Quer imitar o mestre? Você quer fazer como Yeshua fez, como fizeram com o mestre? Vai lá, faz, segue o mandamento, porque na verdade, eu vejo um monte de gente aí dizendo assim, nós fazemos parte da noiva de Cristo. Cristo não tem noiva, né? Aí eu faço parte do povo de Deus. Para fazer parte do povo de Deus, tem que ser agregado ao povo. E existe instruções. Aonde está? Bereshit 17 está dizendo, quem não cortar o prepúcio, está fora, né? Está exterminado do povo. Está dizendo aqui, sou eu que estou dizendo não. E tem mais, lá é mandamento vitalício, viu? Lá é mandamento vitalício, ou seja, perpétuo. Pergunta aí no pai dos burros, o que é perpétuo? Abra teu dicionário aí. Perdoe. Abra o teu dicionário aí e você vai entender o que é perpétuo. Se você não entende, se você não entende, não adianta você tentar ocidentalizar o texto para tentar amenizar a situação de vocês. Nós fomos enganados por Roma. Roma implantou as suas modas, os seus mandamentos, aniquilando, derrubando, jogando por terra a lei do Criador para implantar as suas leis. Pela graça sois salvos. Vamos lá, o que é graça? Do hebraico é Hesed. O que é Hesed? Hesed é bondade.
Bondade de Yah, bondade do Criador, bondade de Deus. A bondade do Eterno está presente. Ela está presente desde os tempos antigos, né? A bondade do Eterno está presente desde o Éden, do Éden até aqui. Ela está presente. Então, meus irmãos, a bondade do Criador está presente desde o tempo do Éden. É isso aí, tá? Estava presente com Davi, estava presente com Moisés, estava presente com o povo de Israel. O povo de Israel, o Eterno quase destrói o povo por causa da idolatria, e a bondade se manifestou. Isso é graça de Deus ali. Isso é graça, né? Perante a fé, para mim alcançar aquilo que o Eterno criou, aquilo que o Eterno, eu preciso ter fé. Para mim pregar esta palavra aqui, eu preciso ter fé. Para mim acreditar nos seus mandamentos, eu preciso ter fé. Para mim acreditar que Ele tem um propósito, que Ele tem coisas grandes para mim, eu preciso ter fé. Pela graça, pela bondade, correto, pela bondade do Eterno. Mediante a sua fé você é salvo. Nem Deus, porque Ele é o único Salvador. Tá bom? Então, shalom, shalom. Eu espero que as pessoas possam me compreender. Eu espero que vocês possam me entender. E é isso aí. Tá, meu irmão? Então você pode continuar levando o seu menino lá na igreja, mas não vai ter valor nenhum. Nenhum valor. Não vai ter nenhum valor para o Criador. Ok, meus irmãos? Então, shalom, shalom. Que o Eterno abençoe vocês. Quer ter valor? Corta prepúcio. Cumpre a mitzvah, né? Se tivesse hoje os sacerdotes em nosso meio, tivesse o ofício, então nós teríamos o quê? Teríamos que levar aí os pás, né? As aves que eram levadas para apresentarem sacrifício. Mas isso era um ofício do sacerdote. Isso não é nosso. E ali denota também que Yeshua era de uma família humilde. Porque quando a pessoa podia, ele levava era um cordeiro, né? Para fazer uma expiação ali. Era um cordeiro, mas Yeshua foi levado ali umas aves, as aves que foi conforme está na lei, tudo seguindo a risca, tudo seguindo direitinho. Então hoje nós estamos fazendo a vontade de Yeshua, ou seja, do Eterno, não a vontade de Yeshua, porque eu não sou servo de Yeshua, não sou servo de Jesus, eu sou servo do Eterno. E aí, meus irmãos, nós somos servos do Criador, não somos servos do Eterno, tá bom? Então shalom, shalom, que o Eterno abençoe. Que a shalom do Eterno esteja contigo, a paz, a graça, que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Todo-Poderoso esteja com cada um de vocês. O poder, a essência, a presença do Criador esteja com cada um de vocês, ok? Então é isso aí, meus irmãos. Querem refutar? Fique à vontade, mas use a Bíblia e me mostra quem foi levado ao templo, fora, se não foi apenas Yeshua no Novo Testamento. Fora de Yeshua ninguém foi levado ao templo. E todos que iam ser levados ao templo era para fazer a Brit Milá. E mulheres não eram levadas ao templo. Mulher não faz circuncisão, apenas o homem. Então espero trago aí um pouco de esclarecimento para vocês. Então shalom, shalom, que o Eterno abençoe vocês.